Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quinta-feira, 15 de agosto. O Instituto de Pesquisas IPEA divulgou no início deste mês um Atlas da Violência no Brasil. Os dados remontam dados desde 2017 que mostram dados colhidos em mais de 300 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e que mostra um aumento da violência nesses municípios. 32 deles estão aqui em Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre esses índices de violência e o que pode estar provocando o aumento da violência em municípios com mais de 100 mil habitantes e também municípios bem pequenos. Agora nós vamos conversar com o Dr. Evandro, que está aqui no estúdio. Bem-vindo, Dr. Evandro. Bem-vindo, obrigado. Os dados do Instituto IPEA apurou que 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes têm elevados índices de violência. Nesses municípios, a maioria estão no norte e nordeste do país, com motivos relacionados a narcotráfico, tráfico de drogas e também crimes, por exemplo, de mercado ilícito de madeira, por exemplo, no norte do país. O que pode explicar esse índice de violência nessas regiões? Na verdade, a gente tem que observar o seguinte, que temos, poderíamos assim dizer, uma engrenagem. Então, nós temos, por exemplo, a Polícia Militar, que faz o seu serviço preventivo, né, previne o crime para que ele não aconteça. Temos a Polícia Civil, que vai investigar o crime uma vez ocorrido. Temos o Ministério Público, que irá denunciar a prática daquele crime. E temos o juiz, né, a magistratura, que vai condenar ou não aquela pessoa que praticou o crime. E além disso, né, temos também as leis, né, que devem ser melhoradas. Então nós temos, por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal, que devem sofrer alterações para que não haja essa sensação de impunidade. Então, por exemplo, nós temos vários crimes que já poderiam ter sido deixado de ser crimes, passar então a fatos ilícitos e ser resolvidos na esfera civil. E com isso nós teríamos um número, tanto as polícias quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário teria mais tempo para dar atenção aos crimes mais violentos. E também temos a questão do sistema carcerário, né? Então nós precisamos de ter um número maior de vagas para que possamos colocar essas pessoas autores de crimes encarcerados. Então, na verdade, é uma engrenagem e todos esses dentes têm que funcionar perfeitamente. O Instituto IPEA também avaliou municípios com índices pequenos de violência, né? Com a redução de violência. Por exemplo, o interior de São Paulo, onde municípios eram tidos como muito violentos, reduziu-se por lá. 14 dos menos violentos estão no interior de São Paulo, assim como no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Também houve a redução, que é uma boa notícia, através do investimento em segurança por lá nesses últimos 2 anos. Agora, por exemplo, nós temos Santa Catarina, Florianópolis, né, onde a qualidade de vida da população é relativamente maior em relação ao restante do país, porém, lá aumentou 70% o índice de criminalidade, né? Os dados socioeconômicos também pesam muito, né? Temos que ver o seguinte, primeiro, a prevenção ela é essencial. Então, por exemplo, quando se tem num município a escola por tempo integral, então o aluno, a criança, o adolescente vai ficar ali o dia inteiro estudando e não vai ter a oportunidade de se envolver com mais pessoas, vizinhos ou pessoas de outras comunidades no momento em que os seus pais, por exemplo, estejam trabalhando. Então, é uma forma de prevenir, né? E ali na escola por tempo integral ele vai ter oficinas, vai aprender muitas vezes uma profissão, além de estudar. Muito bem. Temos também que aparelhar as polícias, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e o efetivo também dessas duas polícias. Então, a partir do momento que se tem um aparelhamento das polícias, que se tem uma prevenção, a probabilidade de diminuir o número de crimes na cidade é muito grande. No próximo bloco a gente volta falando ainda sobre o Atlas da Violência, só com os dados aqui de Minas e da nossa região. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, hoje falando sobre o Atlas da Violência divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicado, IPEA, no início desse mês.
O doutor Evandro Santos está aqui comigo. Agora nós vamos analisar, doutor, os dados aqui de Minas. Por exemplo, nós temos 6 dos municípios mais violentos do estado, com mais de 100 mil habitantes, na região metropolitana de Belo Horizonte. A capital, né, que tinha um índice elevado, houve redução nesses últimos 2 anos, que é uma boa notícia. Porém, 6 deles ainda continuam sendo os mais violentos. Mas também temos municípios aqui do interior. Valadares, por exemplo, está como segunda cidade mais violenta do estado. Há estudos no sentido de que Valadares, um dos motivos de ser uma cidade violenta é cultural, ou seja, no passado, né, pessoas que aqui viviam ou viveram, resolviam as suas demandas, né, matando os seus adversários. E parece-me que culturalmente passou aí, talvez de pai para filho, e continua nessa cultura de violência na cidade. Seria um dos motivos. O outro motivo também apontado pelos estudos é a questão do tráfico de drogas. Então, e aí nós fundamentamos, né, o porquê de muitas crianças, adolescentes e jovens serem vítimas do homicídio, porque entra no tráfico e ali quando há uma discussão, uma briga entre as gangues, facções que o sejam, eles acabam perdendo as suas vidas. Então, temos em Valadares esses 2 fundamentos, né, para o grande número de crimes violentos em Valadares. Cultural, infelizmente, e também o tráfico, o envolvimento das pessoas, né, com o tráfico de drogas e muitas das vezes acabam perdendo as suas vidas. O índice de Valadares está acima de 42%, né, bem relativamente maior de Belo Horizonte, que seria 29%. E temos também a realidade de pequenos municípios como Medina, Matias Lobato e Itaparuba, onde a criminalidade também é em alta. Agora, analisando essa questão do tráfico de drogas, a questão da violência cotidiana, né, nós temos unidades de segurança, nós temos unidades comunitárias da polícia que ajudam, né, a conter essa violência também, né? A população pode se utilizar disso para se prevenir, né? Com certeza. Tudo que vier para, em termos de proteção, soma-se, né? Então, além, né, das polícias que têm as funções principais, né, de prevenir ou reprimir o crime, o Estado, com relação à legislação, às instituições não governamentais, todas elas, né, a partir do momento que está trabalhando com a finalidade de prevenir o crime, é de suma importância. Mas o que nós precisamos, sem sombra de dúvida, é acabar com essa sensação de impunidade, porque às vezes a pessoa comete o crime achando que não vai ser preso, e se for preso, não será condenado. Então, a partir do momento que nós tenhamos uma efetiva condenação para os autores, tem também a probabilidade da diminuição do crime em virtude de que a pessoa vai pensar uma ou mais vezes antes de cometer o crime. A segurança está envolvida com uma série de conjuntos, né? Parte tanto das pessoas quanto das polícias, todos envolvidos para melhorar, né? Exatamente, todos somos responsáveis. Ok, doutor Evandro, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no jornal. E se eu tiver algo mais a acrescentar em relação ao assunto? O que eu posso acrescentar, né, em relação ao assunto é o seguinte, que nós devemos sim colaborar, né, com o trabalho das polícias, porque muitas das vezes sabemos onde tem um tráfico de drogas, onde um foragido da polícia está escondido, uma pessoa que tem arma em sua casa, nós podemos comunicar ou devemos comunicar à polícia para que a polícia vá, apreenda o que tiver de ser apreendido, prenda a pessoa que tiver que ser preso e assim nós vamos estar restabelecendo a paz social ou colaborando para o restabelecimento da paz social. Obrigado. No próximo bloco, a nossa viagem a Buritizal, no interior de São Paulo, que mostra os atrativos dessa pequena cidade do interior, mas que está atraindo muitos turistas de toda a região. Voltamos em instantes.